e também aos telespectadores do canal 19, TV Birigui, que retransmite a partir das 19 horas desta terça-feira. Solicitamos ao vereador Mário Mardegan, vice-presidente desta casa, que faça a chamada nominal dos vereadores. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores. Vamos para a chamada de presença dos senhores vereadores. Antônio Edivaldo Costa Dunga, presente. Arlindo Araújo, ausente. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Hernandes, ausente. Clarice Guelfi Martins Adorfato, presente. Cabo Claudino, presente. Professor Cláudio Henrique da Silva, ausente. Clemente Cavazana, presente. Ademar Ferreira Pessoa, presente. Durvalina Gomes da Silva Garcia, presente. Edna Flor, presente. Edival Antônio dos Santos, ausente. Gilberto Mantovani, ausente. Pastor José de Jesus, presente. Mário Mardegan, presente. Ney Girão, presente. Nilo Iqueda, presente. Sidney Cinti, ausente. Tadami Kawata, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vereadores presentes e 7 ausentes, senhor presidente. Doze vereadores presentes e 7 ausentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho saudando ao Oscar Faria Ramos, aqui presente, a Edilza, funcionário público, em seu nome. Permita-me saudar a todos o público presente e também aos telespectadores e ouvintes e internautas que nos acompanham em qualquer parte do mundo. Em conformidade com a resolução número 1167, de 11 de abril de 94, convidamos o vereador Clemente Cavazana que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 39 a 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurados aqueles que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra do Senhor. O advogado e vereador Clemente Cavazana, solicitamos ao nobre Causídio que proceda à leitura do artigo 21º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Todo homem tem direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Obrigado, presidente. Colocamos em votação, de acordo com o artigo 147-A do Regimento Interno, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Também o balancete relativo ao mês de julho. Comunicamos também aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor e entregues à mesa diretora ficarão à disposição dos vereadores para conhecimento até o final do grande expediente dessa sessão, que logo após serão consideradas aprovadas. Vereador Mário Bardegan solicita a leitura das correspondências recebidas antes, porém, coloco em votação o ofício encaminhado a essa presidência pelo vereador Nili Queda. Nili Queda, vereador desta Câmara Municipal, vem a ilustre presença de Vossa Excelência expor e requerer o seguinte: a convite do excelentíssimo senhor governador da província de Ishikawa, no Japão, a Associação Ishikawa Ken do Brasil enviará uma delegação para intercâmbio cultural, objetivando conhecer, estudar e divulgar a milenar cultura e evolução tecnológica do povo japonês para o aprimoramento cultural, educacional e social, na construção da cidadania e harmonização entre os dois povos amigos e fraternos. Nessa visita, foi designado para liderar a delegação, através da qual procurará trazer projetos importantes pelo governo japonês que possam beneficiar de alguma forma a nossa cidade e ao nosso país. Assim sendo, nos termos do inciso 2º do artigo 2º da resolução número 1167, Regimento Interno, requer licença do mandato de vereador por 30 dias a partir de 6 de outubro de 2003, para que possa representar Araçatuba na referida missão. Araçatuba, 4 de setembro de 2003. Vereador Nili Queda, PSDC. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. À guisa dos esclarecimentos, eu gostaria de dizer que o vereador Nili Queda, anexo ao ofício, existe o ofício da Associação Ishikawa Ken do Brasil. Falei certo, né, vereador? Graças a Deus. Onde convido o vereador, com satisfação comunicamos que Vossa Senhoria e sua esposa, Akemi Morita Ikeda, foram incluídos na delegação que irá ao Japão no próximo mês de outubro, integrando a caravana de intercâmbio cultural, a convite do excelentíssimo governador da província de Ishikawa, o senhor Masanori Tanimoto, cujo objetivo é de conhecer, estudar e divulgar a milenar cultura e evolução tecnológica do povo japonês. O embarque da delegação dar-se-á no dia 6 de outubro, próximo futuro, no Aeroporto Internacional de Cumbuca, em Guarulhos. Desejamos ainda uma boa viagem e uma feliz estada naquele país, e que os objetivos colimados sejam alcançados em sua plenitude. E também anexo o relatório, que somente o Nili Queda, se é que ele consegue ler, do governo japonês. Isso, Nilo, muito nos envaidece. Nós o respeitamos como homem público, sendo o vereador mais antigo desta casa, como vice-prefeito, a lisura e a postura que Vossa Excelência conduz nesse plenário. Já disse por uma vez, tive um problema por Vossa Excelência, questões ideológicas de presidência da República, mas sabe do profundo respeito e grande admiração que eu, e tenho certeza, todo o legislativo dessa casa nutrem por Vossa Excelência. E acrescentar, para que não haja dúvida,
as despesas serão pagas todos pelo governo japonês, não despendendo a Câmara Municipal de Araçatuba de qualquer numerário. Realmente é um membro do Legislativo que muito nos engrandece, que muito nos enombrece com a sua presença. E essa Câmara também deverá fazer, solicito ao Gilberto, ao Toninho, diretor dessa casa, que nós, além do praxe normal, mandamos também a saudação de todos ao Legislativo, ao governador do Japão, bem como também assinado por todos os membros dessa casa. Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem, eu agradeço carinhosamente, respeitosamente as palavras de Vossa Excelência e eu acredito que não vou decepcioná-lo e na volta talvez eu vou fazer um relatório sucinto para que o conhecimento não só dos nossos colegas vereadores, mas do povo, do povo araçatubense que me dá a confiança de poder representar nesta edilidade. E, por mais uma vez, eu agradeço as palavras carinhosas de Vossa Excelência, talvez que não seja merecedora, mas que eu aceito com muita humildade, com muito respeito e muito carinho e admiração. Eu que tenho a dizer. Obrigado, senhor presidente. É realmente o que eu penso, vereador Neriqueira, e tenho certeza que bem representará o nome desse legislativo, não só pelas décadas que a colônia japonesa, que a comunidade de Araçatuba credenciou como homem público, mas também pela sua personalidade firme. Colocamos em votação... Melhor, eu solicito ao secretário, pastor José de Jesus, que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 1917/2003, respostas aos requerimentos números 531/2003 do edil Arlindo Araújo, 509/2003 da vereadora Clarice Guelph Martim Andorfato, 530/2003 das vereadoras Edna Flor e Duvalina Gomes da Silva Garcia, e a indicação número 104/2003 do edil Edival Antônio dos Santos. Ofício número 1805/2003, resposta ao requerimento número 495/2003 das vereadoras Edna Flor e Duvalina Gomes da Silva Garcia. Ofício número 1863/2003, respostas ao requerimento número 510/2003 da vereadora Clarice Guelph Martim Andorfato, e as indicações números 035 e 040/2003 do edil Arlindo Araújo e 070/2003 da vereadora Clarice Guelph Martim Andorfato. Solicito agora a leitura de correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Resumo. Família Lima, agradecendo ao requerimento de voto de pesar número 520/2003 do edil Tadami Kawata. Ministério da Fazenda, resposta ao requerimento número 512/2003 do edil Antônio Edivaldo Costa. Dr. Paulo Ida, agradecendo ao requerimento de voto de aplauso número 525/2003 do edil Tadami Kawata. Jornal Folha da Região, resposta ao requerimento número 469/2003 das vereadoras Edna Flor e Duvalina Gomes da Silva Garcia. Senhora Cidinha Haddad, agradecendo ao requerimento de voto de aplauso número 523/2003 do edil Antônio Edivaldo Costa.
Solicito agora que prossiga o senhor segundo secretário, terceiro secretário, na leitura na íntegra de documentos diversos. Ofício 1901/2003. Senhor presidente, para atender integralmente os quesitos dos requerimentos abaixo identificados com fundamento na lei orgânica do município, solicito prorrogação de prazo por 15 dias para prestar os esclarecimentos e informações necessárias. Requerimento número 509/2003, vereadora Clarice Guelph Martins Dorfato. Requerimento número 511/2003, vereador Edival Antônio dos Santos. Requerimento número 513/2003, vereadoras Edna Flor e Duvalina Gomes da Silva Garcia. Tal providência necessária face à necessidade de se darem buscas em arquivos, reproduzir cópias de documentos e de informações de outros órgãos da administração municipal para complementar as informações requeridas, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência. Firmo-me atenciosamente, Prefeito Municipal Jorge Maluli Neto. Estou submetendo a apreciação do Prefeito Municipal, do plenário, a solicitação de prorrogação por 15 dias do referido requerimentos. Que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Ofício 1886/2003. Senhor presidente, nos termos Lei Municipal número 5067/97, solicito as providências de Vossa Excelência, visando a indicação de um representante e seu respectivo suplente do Poder Legislativo Municipal para fazer parte do Conselho Municipal de Educação. No ensejo, renovo a Vossa Excelência nosso protesto de estima e apreço atenciosamente, Prefeito Municipal Jorge Maluli Neto. Agora eu solicito que o vereador e pastor José de Jesus proceda à leitura das correspondências de diversos. Câmara Municipal de Mirandópolis encaminha cópia da moção de apoio número 089/2003, de autoria dos vereadores Ronaldo José Gonzalez e professor Joaquim Ortega Chiquito. Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Assistência Social comunica a transferência de recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social de Araçatuba, no valor de R$ 11.700. Deputado Valdir Agnello, informando que autoriza pelo governo do Estado a liberação de 6 viaturas para a Polícia Militar. Ministério Público Federal, Procuradoria da República no município de Araçatuba, encaminha para divulgação os logradouros onde estão instalados os aparelhos telefônicos para surdos. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas, senhor Alberto Soares da Silva, diretor regional dos eletricitários, solicita uso da tribuna livre no dia 15 de setembro de 2003. CNM, Confederação Nacional de Municípios, comunica a realização de movimento em Brasília no próximo dia 10 de setembro, a fim de expor situação de crise nos municípios. Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros em favor deste município.
Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto antes a leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, é certo que o Instituto para Cegos Santa Luzia, entidade tradicional neste município, representa, acima de tudo, solução para a parcela significativa da comunidade que se encontra em situação de exclusão por portar deficiência visual. O município tem enorme interesse na manutenção da referida entidade, reconhecendo o seu compromisso e ações voltadas a implementar a qualidade do atendimento prestado às pessoas citadas, atividade considerada de reconhecido interesse público. Assim submeto à apreciação dessa edilidade o incluso projeto de lei que visa autorizar o Executivo Municipal a celebrar convênio com a mencionada entidade, visando o fornecimento de complementação alimentar aos seus assistidos. O auxílio que o município deseja prestar ao Instituto para Cegos Santa Luzia não é recente, vem sendo, aliás, prestado há muitos anos, e a necessidade de nova lei, neste momento, se faz em razão de o prazo de vigência da antiga avença encontrar-se vencido e não comportar mais dilações, por ter atingido o limite de 60 meses estabelecido no convênio, por considerar relevante a presente matéria e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluni Neto, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Muito boa noite, Marcelo de Souza, que enquanto vários jornalistas preferem acompanhar a sessão através da rede mundial da internet ou do rádio, da Rádio Tietê, 1110 kHz, ou mesmo através do canal 96 ou 19 da televisão, o jornalista Marcelo Souza, da Folha da Região, acompanha diariamente os trabalhos dessa casa. Muito obrigado por acompanhar ao vivo, que acredito que é melhor e sente o calor humano que flui nesta casa. Araçatuba, 2 de setembro de 2003. Senhor presidente, por meio da Lei Municipal número 5.836, de 28 de setembro de 2000, foram declaradas de expansão urbana para os fins contidos na Lei Municipal número 5.624, de 28 de outubro de 1999, 2 áreas de terra compostas de parte da Fazenda Paquetá 2, de propriedade de Marcos Martins Vilela e Sérgio Martins Vilela, para o fim de parcelamento do solo. As áreas foram parceladas em lotes e comercializadas no local. Vêm-se inúmeras edificações de lazer. Entretanto, por exigência do IBAMA, a área verde que serve ao empreendimento, originalmente reservada em 10%, deverá ser aumentada, no mínimo em mais 10%, para atingir 20% do total da gleba agora exigido. O presente projeto de lei visa declarar de expansão urbana outra dos empreendedores de 8.066,34 metros quadrados, contígua ao empreendimento mencionado, com a qual a área verde total reservada passará a ter 19.775,48 metros quadrados, ou seja, 20,08%. A regularização pretendida não afetará as áreas divididas em lotes, nem o sistema viário. Pelo contrário, beneficiará o município, que passará a contar naquele local com mais áreas verdes institucionais, dada a relevância
da matéria e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicita o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluri Neto, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito agora ao vereador e pastor José de Jesus a leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de Lei 2003. Declara de utilidade pública a Associação Ministério Cristão de Araçatuba. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica declarada de utilidade pública a Associação Ministério Cristão de Araçatuba, com sede neste município de Araçatuba, Estado de São Paulo, na rua Savério Safiotti, número 132. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, 25 de agosto de 2003, vereador Pastor José de Jesus. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número de 2003. Declara utilidade pública a Associação de Amigos do Autista, AMA. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos do Autista, AMA, entidade sem fins lucrativos, com sede no município de Araçatuba, Estado de São Paulo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, 1º de setembro de 2003, vereador Edival Antônio dos Santos. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de liberação. Os favoráveis permaneçam, né? Como estão? Aprovado. Projeto de lei de 2003. Estabelece normas para o parcelamento de débitos para com a Fazenda Municipal, nos termos da Lei Complementar número 50/97, que dispõe sobre o sistema tributário do município. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, uma vez consolidados os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, não liquidados no exercício financeiro em que forem lançados, inclusive inscritos na dívida ativa, poderão ser pagos em até 48 parcelas mensais e consecutivas a critério do requerente. Parágrafo 1º. Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do valor originário, mais acréscimos, conforme previsto nos artigos 325 e 329 da Lei Complementar número 50/97. Parágrafo 2º. Os juros de mora de que trata o parágrafo 2º do artigo 325 da Lei Complementar número 50/97 e o parágrafo 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional serão cobrados de forma embutida nas prestações. Parágrafo 3º. Nenhuma das prestações poderá ter valor inferior a R$ 25. Parágrafo 4º. No mês de janeiro de cada ano, o valor da prestação será atualizada monetariamente pela variação do índice de preços ao consumidor, ampliado ao IPCA, série do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Parágrafo 5º. Os parcelamentos em vigor poderão ser objeto de parcelamento nos termos desta lei. Artigo 2º. Os acordos de parcelamento serão firmados na Prefeitura Municipal de Araçatuba. Parágrafo 1º. O acordo somente se considerará celebrado com o recolhimento da primeira parcela, que deverá ocorrer até 10 dias a contar da consolidação do débito. Parágrafo 2º.
O não pagamento de 3 parcelas consecutivas implica no cancelamento automático do acordo, devendo o município promover a cobrança em via judicial. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Araçatuba, 1º de setembro de 2003, vereador Tadami Kawata. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de 2003. Institui a Semana das Artes no município. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica instituída no município a Semana das Artes, a ser realizada anualmente na 3ª semana do mês de setembro. Parágrafo único. Na semana instituída por esta lei, que integrará o calendário oficial de eventos do município, serão realizadas exposições de fotografias profissionais e amadoras, de pinturas, de artesanatos e esculturas, bem como a divulgação dos artistas locais. Artigo 2º. A organização da Semana das Artes será objeto de regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo, no prazo de 60 dias, a contar da data da publicação desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003, vereador Antônio Edivaldo Costa Odunga. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de 2003. Institui a Semana da Comunicação Social no município. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta. Artigo 1º. Fica instituída no município a Semana da Comunicação Social, a ser realizada anualmente na 2ª semana do mês de maio. Parágrafo 1º. Na semana instituída por esta lei, que integrará o calendário oficial de eventos do município, serão realizadas atividades relacionadas a jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, radialismo e televisão. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá firmar convênios com instituições de ensino que ministram o curso de comunicação social, objetivando o cumprimento desta lei. Artigo 2º. A organização da Semana da Comunicação Social será objeto de regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias, a contar da data da publicação desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por contas de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003, vereador Antônio Edivaldo Costa Odunga. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Boa noite também a Eliana Franco de Lima, presidente do PT, presente nessas casas de lei, em todas as sessões. Silvana Queiroz também presente. Quero saudá-la em nome do professor Cláudio Henrique da Silva. Segundo secretário, professor Cláudio Henrique da Silva. Solicito agora a leitura do projeto de resolução. Leitura dos projetos de resolução.
Gabinete do vereador Edival Antônio dos Santos. Projeto subscrito pelos vereadores Mário Mardegan, Pastor José de Jesus, Ademar Ferreira Pessoa, Dunga, Cabo Claudino Aparecido Coelho e Clarice Andorfato. Altera o dispositivo da resolução número 1167/94, Regimento Interno. A Câmara Municipal de Araçatuba resolve. Artigo 1º. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 149 da resolução número 1167, de 11 de abril de 94, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Araçatuba, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 149. Parágrafo 2º. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as proposituras referidas no artigo 121 e no artigo 147, a linha F, itens 1 e 2, as quais serão aceitas até o início de cada sessão ordinária. Parágrafo 3º. Os requerimentos constantes no artigo 147, a linha F, item 5, poderão ser apresentados após o prazo previsto no caput desse artigo, desde que contém com a assinatura de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Artigo 2º. O artigo 151 da resolução 1167/94 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 151. Para discutir os requerimentos enumerados no artigo 147, a linha F deste regimento, cada vereador disporá de 5 minutos, não se admitindo encaminhamento de votação. Artigo 3º. Fica revogado o parágrafo 6º do artigo 152 da resolução 1167/94. Artigo 4º. O artigo 165 da resolução 1167/94 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 165. Cada vereador disporá de 10 minutos para falar em explicação pessoal, permitindo-se a partes na forma regimental. Artigo 5º. O parágrafo 3º do artigo 228 da resolução 1167/94 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 228. Qualquer entidade, após a utilização da tribuna livre, somente poderá utilizá-la novamente após decorrido o prazo de 12 tribunas. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. Edival Antônio dos Santos, vereador do PP. Acompanha a assinatura dos vereadores Mário Mardegan, Pastor José de Jesus, Ademar Ferreira Pessoa, Antônio Edivaldo Costa Dunga, Clarice Andorfato e Cabo Claudino Aparecido Coelho. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Gabinete do vereador Mário Mardegan. Projeto de resolução subscrito pelos vereadores Neijirão, Clarice Andorfato, Clemente Cavazana, Tadami Kawata e Antônio Edivaldo Costa Dunga. Constitui comissão especial de 3 vereadores para buscar subsídios do governo do Estado de São Paulo, objetivando a realização de eventos náuticos em Araçatuba e o fomento do seu potencial turístico. O seu lance é trabalhar em direito, artigo 1º. É desenvolver. Fica constituída nos termos regimentais uma comissão especial de 3 vereadores ele compõe para qualquer buscar lugar, subsídios do governo do Estado de São Paulo, objetivando a realização de eventos náuticos em Araçatuba e o fomento de seu potencial turístico. Artigo 2º. A comissão de que se trata essa resolução terá o prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação, para concluir seus trabalhos e apresentar o seu relatório ao plenário. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. Vereador Mário Mardegan. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador, professor e secretário Cláudio Henrique da Silva, solicito a leitura das moções. Gabinete do vereador professor Cláudio Henrique da Silva. Moção subscrito pelas vereadoras Edna Flor, Durvalina Gomes da Silva Garcia, Clarice Guelph Martim Andorfato, Ademar Ferreira Pessoa, Edival Antônio dos Santos e Cabo Claudino Aparecido Coelho.
Senhor presidente, considerando que a Lei Complementar número 943, de 23 de junho de 2003, instituiu a contribuição previdenciária para o custeio de aposentadoria dos servidores públicos e da reforma dos militares do Estado de São Paulo. Considerando que os servidores públicos estaduais atualmente contribuem com 2% de sua remuneração para o IANSP, Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual, e 6% para o IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Considerando que os servidores com sua remuneração defasada há vários anos, mais uma vez serão prejudicados, pois terão mais 5% descontado de sua remuneração, totalizando 13% além do imposto de renda, se houver. Considerando que já a partir de setembro, os servidores terão descontados 13% de sua remuneração. Considerando que o governo do Estado, ao invés de contribuir em sua cota à parte do IPESP, o que já não o faz há pelo menos 25 anos, em obediência à emenda constitucional número 20, a qual regulamentou essa contribuição dos entes públicos que optaram por criar o seu sistema, cria mais essa taxa adequando às necessidades financeiras do Estado. Considerando que, mais uma vez, os servidores públicos são considerados a causa dos elevados valores da dívida pública, apesar de seu empenho em prestar à população paulista um serviço de qualidade. Considerando que não se deve confundir IPESP com Previdência, pois o IPESP trata do pagamento de pensões aos familiares dos servidores e assim a decorrência devendo estar implícito no sistema previdenciário. Considerando que, para nossa decepção, nossos deputados estaduais naquele mês aprovaram por 61 votos a favor e 33 contrários o projeto de lei complementar que, sancionado, originou a referida lei complementar, prejudicando toda a laboriosa classe de servidores públicos estaduais. Submetemos à apreciação do plenário a moção de repúdio à cobrança pelo governo do Estado de São Paulo de 5% de remuneração dos servidores estaduais a título de contribuição previdenciária para o custeio de aposentadoria dos servidores públicos estaduais e da reforma dos militares do nosso Estado, em decorrência da lei complementar 943, de 23 de junho de 2003, prejudicando sensivelmente toda essa classe que se encontra com remuneração defasada há vários anos. Requeremos que desse nosso ato seja dada ciência ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Beraldo, aos líderes de partido na Assembleia Legislativa e à PUESP, Associação dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003, professor Cláudio Henrique da Silva, acompanha também Durvalina Gomes da Silva Garcia, Edna Flor, Clarice Guelph Martins Adorfato, Ademar Ferreira Pessoas, Edival Antônio dos Santos e Cabo Claudina Aparecido Coelho e agora o vereador também Sidney Cinti. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao professor Cláudio a leitura, discussão e votação dos requerimentos diversos dos vereadores. Solicitamos que proceda a leitura dos requerimentos de voto de pesar. Gabinete do vereador Pastor José de Jesus. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Maria Elisa Franco Sandoval, ocorrido no último dia 10 de agosto de 2003, aos 53 anos de idade, requeremos ouvir do plenário na forma regimental que seja consignado em ato nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Elisa Franco Sandoval, ocorrido no último dia 10 de agosto de 2003, aos 53 anos de idade, e que desse nosso ato seja dado ciência à família enlutada na travessa Itaipu, número 221, no bairro Traitu. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003, Pastor José de Jesus, vereador do PAN. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo manifestar, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Gabinete do vereador Gilberto Mantovani. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Pedro Gaiotto, ocorrido no dia 7 de setembro de 2003, aos 83 anos de idade,
Requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja consignado em ata aos nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Pedro Gaiotto, ocorrido no último dia 7 de setembro de 2003, aos 83 anos de idade, e que desse nosso ato seja dado ciência à família enlutada na rua Kesayoshi Miyashita. Kesayoshi Miyashita, tá certo, Tadami? Kesayoshi. Muito obrigado, Tadami Kawata. Miyashita, número 389, no Jardim Jussara. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2003. Vereador Gilberto Mantovani, do Prona. O requerimento encontra-se em discussão. Ninguém querendo manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Boa noite, Paulo Bueno Dias, o Tião, Nelson Ornelas, Valdomiro Rodrigues da Silva, o Emílio, presidente do bairro São José, Monte de Vida, Rosa Bacaner, Argemiro, vice-presidente do Jardim América e das Flores, João Amorim, obrigado pelo privilégio de sua audiência ao vivo em nosso plenário. Gabinete do vereador Gilberto Mantovani. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Júlia Maria Gomes, ocorrido no dia 4 de agosto de 2003, aos 83 anos de idade, requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja consignado em ata aos nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Júlia Maria Gomes, ocorrido no último dia 4 de agosto de 2003, aos 83 anos de idade, e que deste ato seja dado ciência à família enlutada na rua José Canovas Andreu, número 798, Jardim Jussara. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2003, Gilberto Mantovani, vereador do Prona. O requerimento encontra-se em discussão. Ninguém manifestando-se, entra em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado também ao Aurindo, presidente do bairro Vicente Grosso. Estamos nominando para dizer da nossa alegria desse pessoal realmente interessado nos projetos de lei, nos acompanhamentos dos andamentos dessa casa, representantes dos bairros e de segmentos políticos de Araçatuba. A sua presença nesta casa muito nos honra. Gabinete do vereador Edival Antônio dos Santos. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Lourdes Marques, ocorrido no último dia 22 de agosto de 2003, aos 42 anos de idade, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ato do nosso trabalho legislativo, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Marques, ocorrido no último dia 22 de agosto de 2003, e que desse nosso ato seja dado ciência à família enlutada na rua Maria Rodrigues Ottoboni, número 284, no bairro Pedro Perry, Araçatuba, São Paulo. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2003, Edival Antônio dos Santos, vereador do PP. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo manifestar em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Gabinete do vereador Edival Antônio dos Santos. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Matilde Célia Sela Viol, ocorrido no último dia 2 de setembro de 2003, aos 87 anos de idade, requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja consignado em ato dos nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Matilde Célia Viol, ocorrido no último dia 2 de setembro de 2003, e que desse nosso ato seja dado ciência à família enlutada na rua Cristiano Ouça, número 3440, no bairro Jardim do Prado. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2003, Edival Antônio dos Santos, vereador do PP. O requerimento está em discussão, ninguém querendo manifestar em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito agora ao professor e vereador Cláudio Henrique da Silva a leitura dos votos de aplauso. Deixa eu dar uma olhada nesses votos de aplauso. Gabinete da vereadora Clarice Guelfi Martim Adorfato. Senhor presidente, considerando que a Rádio Cultura FM foi instalada no ano de 1979 em Araçatuba, entrando oficialmente no ar no dia 7 de setembro.
Considerando que tal instalação se deu graças aos esforços e perseverança do saudoso senhor Mauri Pavanello de Campos, dotando-a de modernos equipamentos a fim de atender às exigências do mercado consumidor. Considerando que a Rádio Cultura FM, desenvolvendo um trabalho sério e empreendedor, cumpre seu papel como importante veículo de comunicação, sempre preocupado em manter uma programação de alto nível para atender todas as classes sociais, indistintamente, com relação ao lazer, prestação de serviços, noticiários e informação em geral. Considerando que a Cultura FM atualmente possui mais de 300... Considerando que a Cultura FM atualmente possui mais de 300 mil habitantes ligados na sua programação, espalhados em mais de 50 cidades da região. Considerando que a Rádio Cultura FM, atualmente sob a direção da senhora Gladys Mai Fares de Campos, juntamente com seus filhos, Marta e Nicolau, e auxiliada por competentes funcionários, é destaque no interior do estado de São Paulo, graças ao prestígio e credibilidade conquistado junto ao público ouvinte. Consideramos que cabe ao Poder Legislativo homenagear e reconhecer tão importante trabalho desenvolvido na área de comunicação, requeremos ouvir o plenário na forma regimental que seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso à Rádio Cultura FM de Araçatuba pela comemoração de 24 anos de instalação extensivo aos seus diretores, senhoras Gladys Mai Fares de Campos, Marta Fares de Campos e Nicolau Fares de Campos, bem como a todos os funcionários, dando ciência desse nosso ato aos homenageados na Rua Oswaldo Cruz, número 67, Sala das Sessões, 5 de setembro de 2003, Clarice Guelph Martins Andorfato, vereadora do PDT. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Clarice Andorfato, ao qual eu peço também aqui a essência para assinar conjuntamente nesse requerimento de aplauso pelos 24 anos de existência da Rádio Cultura FM. A vereadora tem 5 minutos para usar a tribuna desta Casa de Leis, discutindo o requerimento de voto de aplauso à Cultura FM. Senhor presidente, colega da mesa, senhores vereadores, público aqui presente, muitos representantes de bairro nessa noite, parabéns, pessoas que nos ouvem e que nos vê. Praticamente já foi quase lido o currículo da Rádio Cultura FM, uma rádio que praticamente ela vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, a contento não só da população de Araçatuba, mas como foi dito aqui, dos 300 mil pessoas que ouvem a Rádio Cultura. Uma rádio que, aqui como foi bem dito, foi uma perseverança do saudoso senhor Mauri Pavanello de Campos, adotando de modernos equipamentos a fim de atender as exigências do mercado consumidor. E hoje nós sabemos que essa rádio foi para frente com a luta da senhora Gladys e dos seus filhos, Marta e Nicolau. É lógico, auxiliada por todos os funcionários que faz parte dessa rádio. Então, aqui fica, em nome do Legislativo, nossos cumprimentos para esses diretores que acreditaram em Araçatuba e que acreditam nesses seus 24 anos. Parabéns, não só à rádio, mas a todos que compõem essa emissora. Obrigada. Foram as palavras da Clarice Andorfato. O requerimento continua em discussão. Ninguém querendo manifestar. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Gabinete do vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Senhor presidente, considerando que em 1970 o senhor João Piccolini Neto adquiriu uma distribuidora de revistas e jornais, considerando que em outubro a Sapico, distribuidora de revistas e jornais, completará 33 anos de existência em nossa cidade, considerando que o senhor João Piccolini Neto é muito conhecido pela atividade comercial que desenvolve, fazendo da sua distribuidora ponto de encontro onde são discutidos vários assuntos relacionados à cidade, servindo não só como um comércio de revistas e jornais, mas também como espaço cultural. Considerando que cabe a esse legislativo homenagear a todos aqueles que efetivamente
colaboram com o progresso, desenvolvimento e o bem-estar de nossa população. Requeremos ouvir no plenário na forma regimental que seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao senhor João Piccolini Neto pelos 33 anos de existência da Sapico, distribuidora de revistas e jornais, e que desse nosso ato seja dado ciência ao homenageado à Rua Prudente de Moraes, número 14. Sala das Sessões, 5 de setembro de 2003, Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador do PSDB. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo manifestar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Gabinete das vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia, ambas do PT. Senhor presidente, considerando a importância do trabalho desenvolvido pela Amarribo, Amigos Associados de Ribeirão Bonito, que serve como referência e exemplo para outras iniciativas populares. Considerando que esse importante documento de cidadania, elaborado pelos ilustríssimos senhores Antoninho Marmo Trevisan, Antônio Chizotti, João Alberto Ianhes, Joé Chizotti e Josmar Verilo, instrumentaliza representantes do poder público e até o cidadão comum no combate à corrupção. Considerando que esse documento destaca os prejuízos que a corrupção traz à vida dos cidadãos. Considerando que a corrupção está associada à ausência de valores éticos e de responsabilidade social, bem como a perpetuação de grupos desonestos no poder público. Considerando que a corrupção, nas suas mais diversas formas, é um dos grandes males que afeta o poder público. Considerando que a corrupção corrói a dignidade do cidadão e contamina os indivíduos, deteriorando o convívio social e os valores éticos. Requeremos ouvir no plenário, na forma regimental, que seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso à Amarribo, a Associação Amigos de Ribeirão Bonito, na pessoa dos elaboradores do documento de combate à corrupção, os senhores Antoninho Marmo Trevisan, Antônio Chizotti, João Alberto Ianhes, José Chizotti e Josmar Verilo. E que desse nosso ato seja dado conhecimento aos homenageados na rua São Paulo, 469, sala 5, em Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2003, vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia. O requerimento está em discussão com a palavra a vereadora Edna Flor. Eu gostaria, antes da Edna começar a discursar, formando a comissão com o vereador Demar Ferreira Pessoa, Claudino Aparecido Coelho e Clarice Andorfato, para adentrar o plenário, a Rosa Bacanero, Emílio, em nome dos moradores do Ezequiel Barbosa, Mondivina e São José, para entregar um abaixo-assinado aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora e advogada Edna Flor, que dispõe de 5 minutos para discutir sobre o requerimento em tela. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, companheiras vereadoras, público presente nesta sessão, moradores dos bairros São José, que agora adentram ao plenário para entregar um documento. Senhor presidente, eu pediria a suspensão do meu tempo para que possamos receber, por gentileza. Submeto o requerimento verbal da vereadora Edna Flor, que dispõe ainda de 4 minutos e 37 segundos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, para suspender a sessão por até 5 minutos. Não, só suspender o tempo para poder fazer a entrega. Bom, tudo bem. Tudo bem, se quiser, aí a Rosa fala. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, sem suspender, apenas gostaria que começasse pela vereadora Edna Flor, que recebesse na tribuna, para depois continuar seu discurso em seguida.
É uma via, então a presidência pede licença, eu vou receber em nome de todo esse legislativo e logo após repassa as cópias para os senhores vereadores. Obrigada, Valena. Obrigada, para ficar melhor, né? Neste momento, a presidente do bairro São José, Mão Divina e Ezequiel Barbosa, como esta casa é democrática, eu gostaria que... abaixo-assinado ao presidente Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Em duas palavras, que possa transmitir o pedido, o abaixo-assinado dos moradores dos bairros São José, Mão Divina, Ezequiel Barbosa e Jardim do Trevo. Pois não, vereadora Edna Flor. Rosa, 2 minutinhos. Desculpa, vereadora Edna Flor. Essa casa, embora quebra-se o protocolo, sempre encontra aberta quando a reivindicação é popular. Mas então eu gostaria de submeter a 3 minutos essa sessão informal. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 3 minutos, portanto, Rosa, para os vereadores ficarem aí na reivindicação desse bairro além linha, melhor, hoje além Elisério Montenegro, desculpa, o Ezequiel Barbosa, Mão Divina, e desculpe a vereadora Edna Flor, e obrigado mais uma vez pela compreensão. Boa noite a todos vocês, plenário, vereadores e vereadoras. Não era a nossa intenção, né, transformar simplesmente entregar nosso abaixo-assinado. Nós queremos dizer que esse abaixo-assinado, que nós entregamos uma cópia aos senhores vereadores e vereadoras, já foi entregue ao senhor prefeito na sexta-feira, onde nós, moradores do bairro Ezequiel Barbosa, Mão Divina, São José, estamos reivindicando, né, ou cobrando uma promessa de campanha do senhor prefeito municipal do nosso asfalto gratuito. Então, estamos entregando a vocês, junto com a cópia, também um ofício aos senhores vereadores, que eu gostaria que o presidente da casa fizesse uma cópia e passasse aos demais vereadores desta casa. O abaixo-assinado está composto de 1.461 assinaturas. Muito obrigada. A voz do povo refletindo nesta casa. Tenha certeza, os moradores do Ezequiel Barbosa, do Mão Divina, do São José, que nós também estamos empenhados nessa luta. Ainda na última sexta-feira, na reunião da bancada, o prefeito Jorge Barulli Neto disse que no dia 15, no segundo semestre, praticamente no dia 15 de setembro, iria até lá, junto com os moradores, para fazer o lançamento do asfalto de graça, e nós continuaremos empenhados nesta luta. Continuando, então, senhor presidente, foi uma honra poder ceder esses minutos à Rosa Bacanelli, representando aí os moradores dos bairros São José, Mão Divina e Ezequiel Barbosa. Então, apenas dizendo que o nosso secretário, o professor Cláudio, leu com bastante clareza o nosso voto de aplauso a Amarribo, né, um nome que soa meio estranho, mas é a Associação de Amigos de Ribeirão Bonito, um grupo de professores, contadores, administradores, que saíram da pequena cidade de Ribeirão Bonito para estudar. Quando retornaram, viram que a corrupção tomava conta do município e resolveram fazer alguma coisa. E conseguiram, né? Então, há uma cartilha muito interessante, o combate à corrupção na administração. E essa cartilha, ela dá dicas, né, desde os agentes políticos até mesmo para que o cidadão comum possa encontrar indícios de corrupção numa administração pública de qualquer uma das esferas. E nós só queríamos destacar, senhor presidente, que a corrupção, ela é fruto da falta de ética na política. A falta de ética, ela provoca atos de corrupção, de desvio do dinheiro público. E a falta de ética na política também provoca fatos lastimáveis, como este que aconteceu aqui em nosso município, neste final de semana, na véspera, né, do dia 7 de setembro. Seria tão bom se Araçatuba ficasse independente, né, da falta de ética, ficasse independente dos maus políticos, mas, infelizmente,
na noite do dia 6, senhor presidente, nós fomos acordadas, a gente estava muito cansada, tivemos um dia intenso de trabalho, e por volta das 23h30, minha mãe recebeu um telefonema anônimo, em seguida outros telefonemas de algumas outras pessoas, dizendo que na cidade estava chovendo panfletos, né, que atribuía a autoria desses panfletos estava sendo atribuída, melhor dizendo, a mim e a companheira Durvalina, porque o panfleto ele imita o nosso boletim informativo, né? Copiaram a estrela de forma ilegal, a estrela é patenteada, copiaram a estrela do PT e há uma imitação, né, com muita proximidade do nosso boletim informativo do mandato. E aí, né, há vários fatos que são ditos ali, vários informes, alguns sobre o PT, até aí nenhum problema, as pessoas são livres para criticar qualquer partido político, inclusive o PT, obviamente, mas no final do documento não, né, retiro aqui a palavra documento, porque é um panfleto, né, de um lastimável, repudiável ato anônimo, e nesse papel está escrito no final que outros virão, né, e algumas pessoas até já vieram dizer para nós que sabem mais ou menos do teor do outro, e nesse outro, então, fatos pessoais atribuídos a pessoas do PT de Araçatuba, não sabemos a quais exatamente, mas que esse outro panfleto já está na forma, como se diz, né? E nós achamos que quem sai ferido disso, senhor presidente, não somos nós apenas, as vereadoras que tivemos os nossos nomes com letras maiúsculas, né, envolvidos aí. Mas quem sai ferido com isso é essa casa, porque à frente dessa casa, eu estive aqui por volta de 1h da manhã, a frente dessa casa estava toda suja, né, lotada desses papéis. Quem sai ferido do episódio como esse, eu penso que é também a classe política de Araçatuba, que não merece isso, nem mesmo os nossos adversários políticos, porque agora várias pessoas passam a ser acusadas disso. Então o tempo está terminando, eu só quero dizer que nós fizemos o boletim de ocorrência na noite ainda do sábado, estivemos hoje com o Dr. Wilson Despot na delegacia de polícia para complementar algumas informações, também a nossa assessoria jurídica fez uma representação ao Ministério Público, porque se trata de falsificação de documento, então as providências vão ser tomadas na Justiça, e a gente queria terminar da seguinte forma, senhor presidente, pensamos o dia todo, e nós achamos que vale aqui aquela lição, né, de um pensamento que devemos ser como Sândalo e devemos, então, perfumar o machado que nos fere. Então, nós queremos, né, terminar aqui dizendo que a nossa atitude diante desse fato vai ser isso daqui, né? Nós vamos lutar pela ética na política para que todos nós, não só nós do PT, mas também muitas pessoas possam ser compensadas por isso. Nós estamos iniciando hoje um abaixo-assinado, um movimento pela ética na política, e rapidinho, só agradecendo as pessoas que varreram as ruas, senhor presidente. Todo o percurso do desfile foi varrido por pessoas voluntárias. Exemplos estão aqui, né, na nossa galeria, 2 sacos de papel que trouxeram aqui para nós, mas as ruas foram varridas por pessoas voluntárias. E agradecer também alguns partidos que se solidarizaram conosco, vou falar só o nome de quem autorizou, Oscar Faria Ramos, pelo PSB, aqui presente, que se solidarizou conosco e quer entrar nessa corrente pela ética na política. Muito obrigada, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Tem Durvalina Garcia e logo após o vereador Ney Giron. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiras vereadoras, representantes das comunidades da comunidade araçatubense presente nessa sessão, servidores da casa, pessoas que, porventura, estejam vendo essa sessão pela TV Câmara. Na verdade, a falta de ética na política traz a corrupção. Porque muitas pessoas veem, no exercício de um mandato político, a oportunidade de usá-lo em proveito próprio
e aí nós sabemos por onde caminha a corrupção daqueles que usam a vida pública e usam a coisa pública como coisa pessoal. E é por isso que nós fizemos esse voto de aplauso a essa entidade que dá dicas interessantes, e acho que a população precisa conhecer esse documento, porque é assim que nós percebemos, nos meandros de algumas ações, de algumas atitudes, de alguns editais, como é que as verbas públicas acabam indo, né, por um caminho que não deveria ser o ideal, né? E eu queria também dizer que esse folheto, né, esse folheto, eu não sei nem como é que eu chamo esse papel que foi atirado aí, esse lixo que foi jogado pela cidade nesse final de semana, reflete um pouco isso. E demonstra, senhor presidente, o que vai ser daqui para frente, as eleições do ano que vem. Eu acho que isso já é um começo. E eu quero dizer o seguinte também, que eu e a companheira Edna não vamos entrar nessa. Nós pautamos a nossa vida pública pela ética, pelo respeito às divergências, às diferenças. Nós sabemos muito bem que na vida democrática é preciso respeitar os diferentes. É preciso respeitar os que não pensam como a gente. O debate político, ele é importante. O debate político, ele é salutar. Agora, desrespeitar a vida pública, desrespeitar o outro, desrespeitar aquilo que os outros pensam, que os outros dizem, aí é muito grave. E tem pessoas que, para chegar à vida pública, não medem consequência. É calúnias, difamação, atiram bilhetes e papéis, enfim, o que podem fazer para difamar os outros, principalmente quando são pessoas éticas, pessoas responsáveis, pessoas que zelam pelo aquilo que é público, pelo aquilo que é aquilo que diz respeito à comunidade, sofre todo esse tipo de difamação. Mas queremos dizer que nós não vamos nos intimidar. Eu acho que nós vamos ao Ministério Público, vamos pedir que seja feita uma investigação. Nós já fizemos o boletim de ocorrência e nós queremos que seja investigado. Porque nós não vamos investigar, não é esse o nosso papel. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é continuar trabalhando pelo cidadão araçatubense. Nosso papel é continuar aglutinando, conversando, vamos dizer assim, o nosso verdadeiro papel de vereador, né? Não vamos entrar nesse mérito, porque nós sabemos que tem quem faça isso, tem os poderes competentes para investigar e para descobrir a origem desses panfletos difamadores. Agora, é bem verdade que há pessoas que procuram com isso fazer com que a gente se irrite, que perca o equilíbrio, que perca a sensatez, mas isso nós não vamos fazer. E isso não vai acontecer conosco. E quero chamar essas pessoas para o debate público, claro, às claras, à luz do dia, e não na calada da noite. Distribuir papelzinho, panfletinho na calada da noite e não coloca também, não assina, para que a gente possa se defender. É uma atitude sorrateira, vil, é uma atitude de pessoas que não têm o que fazer. E de pessoas que usam os meios mais baixos para difamar as pessoas. Isso é grave, isso é sério, por isso que nós vamos lançar a partir da semana que vem o movimento pela ética na política. E queremos convidar as pessoas que estejam nos vendo nessa hora, que quiserem se juntar a nós, esse movimento, que pode procurar os nossos gabinetes. Nossos atos são sempre às claras, senhor presidente. Esse movimento vai ser um movimento aberto a todos os partidos políticos, a toda a sociedade, a todas as pessoas de bem que queiram se juntar a nós para mudar a cultura política nessa cidade, para mudar o jeito de fazer política nessa cidade. Nós queremos seriedade. Nós queremos uma Araçatuba séria, uma Araçatuba em que os cidadãos têm orgulho dos seus políticos, têm orgulho das pessoas que os representam nessa casa, no poder público, enfim, todas aquelas pessoas que queiram participar da vida pública, estando aqui ou não. Então, todos aqueles que estejam nos vendo nessa hora, que queiram participar desse movimento pela ética na política, nós estamos convidando para estar aqui conosco e serrar fogo nessa trincheira que deve ser de todos nós, de querer uma Araçatuba mais séria, de querer um movimento político
com responsabilidade, porque chega de jogo baixo, de sujeira, de movimento sorrateiro. Já fizeram um panfleto desse e não deu certo. Olha, o que nós temos recebido de solidariedade, de telefonemas de pessoas que querem nos ajudar, que estão indignados com isso. Pode ter certeza, senhor presidente, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Porque as pessoas nos conhecem muito bem. Sabe que só tem mentira aí. Querem falar mal do PT, querem discordar, tem todo o direito. E o debate é público. E os jornais estão aí, a imprensa está aí, mas assinem. Tenha a hombridade de assinar. Não faça isso na calada da noite, para que a gente não possa saber quem é, para que nós possamos nos defender. Mas estamos abertos. Quer virar público para o debate? Nós estamos aqui de cabeça erguida. E aceitamos qualquer desafio. Era isso, senhor presidente. O vereador Edival Antônio dos Santos continua... vereador Ney Giron se inscreveu logo após o vereador Edival. Registrar também e agradecer a presença do presidente do CISEMA, Manuel Pereira, sempre presente, acompanhando essa sessão, dos funcionários da Guarda aqui, o Nunes também presente. Hoje todas as entidades aqui partidária, de bairro, Mário Campos Salles, presidente do PMDB, também presente no plenário. Hoje realmente a Câmara recebe e nós ficamos envaidecidos com isso, a presença de diversos segmentos políticos e também dos bairros. Pois não, vereador Ney Giron, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, aqueles que nos veem, que nos ouvem, venho a essa tribuna para lamentar esse tipo de comportamento e apresentar minha solidariedade, não ao PT como partido político. Infelizmente, nós já vimos esse filme outras vezes, inclusive contra o prefeito municipal, seja contra quem quer que seja. Merece o nosso repúdio, nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. As próximas eleições, a exemplo do que já aconteceram em outras, nós esperamos que o jogo seja limpo. Fui vítima esses dias de um sujeito, infelizmente eu não posso provar, colocou uma faixa, não contra o vereador Ney Giron, mas contra a pessoa, em determinado lugar, aí numa estrada, só porque nós defendemos uma posição e quem é eleito não é eleito, infelizmente, para agradar, e principalmente para agradar a maioria da população. Eu ouvi um dia aqui nessa tribuna do saudoso vereador Nelson Reis Alves, que não é presidente Dunga, nós aprendemos muito com ele, a história do travesseiro de penas que é desfraldado do alto de um edifício. O Clemente Cavazana está reivindicando também para ele, realmente desse pessoal mais experiente, pessoal que tem mais bagagem com a gente. Então, lá do alto do morro, para ser mais romântico, não se junta todas as penas e não se recompõe a essa situação. Então, nós apresentamos nosso repúdio e esperamos que a próxima campanha política, que já começou, através aí das coligações, pessoal se filiando, com prazo limite no final desse mês, que as pessoas não partam para o jogo sujo, que, infelizmente, quem tem a perder com isso não é os partidos políticos, mas sim a comunidade de forma geral. Que a democracia seja decidida, seja a vontade popular, seja decidida nas urnas, mas de forma honesta, de forma digna, como eu disse, sem essas baixarias, sem, sabe, esse tipo, recorrendo a fatos, inclusive criminosos. Então, nós sabemos que essa sessão é transmitida pela Rádio Tietê, é transmitida, ela é muito divulgada, inclusive hoje, ao vivo, para o mundo inteiro, via internet, amanhã também, pela TV Birigui. Se alguém da população vê uma outra pessoa colocando uma faixa, principalmente no aspecto pessoal, agredindo alguém, chama a polícia. Porque o direito de expressão todo mundo tem. Que se expresse, está aí, a gente que dirige a AIA também, que tem até deixado de lado a vida política um pouco,
sofre, o Dunga sofreu, eu sofro às vezes, a crítica das pessoas, nem sempre a gente concorda como presidente, mas pelo menos as pessoas assinam e dão seus nomes. Então a gente espera, eu espero sinceramente, da população de Araçatuba e dos pretensos candidatos, principalmente desses, porque quem faz isso tem por trás uma finalidade que nada mais é do que política. Então nós esperamos, sinceramente, da população de Araçatuba, que ajude-nos a fiscalizar e a denunciar. Se souber quem é, liga para a polícia, porque o lugar de pessoas desonestas é lá na cadeia. Infelizmente, talvez não vai chegar a tanto, mas pelo menos que essas pessoas respondam criminalmente por aquilo que é. Principalmente quando se fala no aspecto pessoal. Todas as pessoas, ninguém é perfeito, nós somos candidatos a vereador, a político e não a santo. A gente procura, dos seus interesses políticos, partidários ou do interesse da comunidade, agir da melhor forma possível. Como eu disse, nem sempre vai ser possível agradar a todos, mas a população de Araçatuba, nesse momento, não sei se falo em nome do meu partido, pelo Arlindo também, nós esperamos ética na política, com certeza, e alertando a população de Araçatuba, denuncie quem pratica o jogo sujo. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Tem a palavra o vereador Edival Antônio dos Santos. Presença também registrada, Luiz Antônio Fattori, Rodrigo César de Carvalho, presidente do Movimento Jovem, Ricardo dos Santos, Denise. Obrigado pela preferência e por acompanhar a sessão da Câmara ao vivo do plenário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, a vereadora Edna, a vereadora Dorvalina, disse aqui praticamente tudo. Isso aqui são atitudes de pessoas covardes que não têm coragem de vir para um debate público. São pessoas baixas que fazem esse tipo de coisa aqui. Isso não é a primeira vez, e disso girão aqui. É perigoso, no decorrer dessa campanha, acontecer muitos fatos aqui. Tem coisas, vereadoras, que aconteceu quinta-feira, nós estávamos no ginásio de esporte, o Neuza. O prefeito estava ali, entregando computadores para as crianças, e para a comunidade estudar durante a noite, que a pessoa não tem informática, estava ali cedendo 20 computadores. Nós tínhamos ali mais de 300 criancinhas sentadas no chão, os pais sentados nas cadeiras, professores, diretores. De repente, sai um indivíduo lá do meio da população, tomou a frente dos pais de alunos, das crianças. O prefeito estava discursando, falando sobre o que ele estava entregando naquele momento, e a pessoa ali chamando o prefeito de mentiroso e fazendo gestos. O prefeito pegou o microfone naquele momento e disse ao indivíduo: você quer falar alguma coisa? Você vem falar aqui. Eu sei que a coisa tomou uma proporção tão desagradável, já estão fazendo manifestação dentro de escola, uma falta de respeito com aquelas crianças que estavam ali. Se o cara tem bronca do prefeito, que o prefeito mandou ele embora, ou se ele está amando de alguém, vai lá na casa do prefeito, rapaz, espera ele lá na porta da entrada dele, vai lá na porta do gabinete, chuta o prefeito, briga lá dentro. Tem que respeitar as crianças. Tem que respeitar os pais de aluno que estavam ali. A polícia descobriu ontem que tinha uma bomba caseira no desfile de 7 de setembro ali. Estão levantando um coquetel. Eu não sei, o que vai acontecer da cidade aqui, senhores vereadores? Eu estou vendo a coisa tomar uma linha muito difícil. Eu tenho recebido algumas ameaças de panfletagem. Já panfletaram contra o sítio aqui, outras vezes contra as próprias vereadoras, outros manifestos. Eu acho que a coisa não vai caminhar bem no município de Araçatuba. Eu acho o seguinte: discutir ideias, política, divergir um partido do outro.
o vereador que quiser apoiar o prefeito, o deputado que quiser apoiar o governador, o deputado ou senador que apoia o presidente da República. Não é porque apoia que é bandido, que é corrupto. Eu acho que cada um tem uma definição e tem uma postura. Se entender que o projeto do governo, do prefeito, do presidente da República é bom, apoia. Tem uns que não vai concordar nunca, vai votar contra, não concorda com aquela posição, com aquela postura do prefeito, do governador, do presidente. Isso tem na política. Isso não significa que o cara é corrupto e é bandido. Mas eu acho, senhor presidente, que nós vamos ter que começar algumas medidas para poder apurar. Os vereadores disseram que fizeram um boletim de ocorrência e pode contar comigo e tenho certeza que a maioria dos vereadores dessa casa, porque os vereadores dessa casa, eu tenho certeza que não concorda com esses tipos de atos e atitudes, esse tipo de coisas que estão fazendo por aí. Senhor presidente, é isso que eu tinha a dizer, reserve meu tempo se for necessário. Continua em discussão com o vereador e professor Cláudio Henrique da Silva, depois a vereadora Clarice Andorfato e logo após o vereador Clemente Cavazana. E vereador Sidney Cinti. Senhor presidente, membros da mesa diretora, nobres vereadoras, nobres vereadores, público presente nessa sessão, pessoas que nos ouvem em suas residências. Eu quero aqui também, Edna Flor e Durvalina, prestar a minha solidariedade por esse acontecimento. Um ato covarde, antidemocrático, feito, como Vossa Excelência disse, anonimamente na calada da noite. Edna Flor e Durvalina, esse tipo de procedimento são procedimentos de pessoas que eu tenho certeza absoluta, não sei se são candidatos a prefeito ou candidatos a vereadores, que querem chegar no poder com essa atitude mesquinha, ao invés de vir para o debate político, ao invés de falar o que essas pessoas já fizeram pela comunidade, o plano de trabalho que essas pessoas têm para Araçatuba, vem com esse ato covarde, denegrindo a imagem das duas vereadoras, como já fizeram aqui com Sidney Cinti e outros vereadores. Isso daí, senhor presidente, essa pessoa deveria ter colocado o nome. Se é verdade o que está escrito no panfleto, deveria ter colocado o nome. E quem escreveu? Infelizmente não coloca nome. Por quê? Porque não consegue provar. Porque é uma mentira. E outra coisa, Edna Flor e Durvalina, ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Eu li o panfleto ali. Eu acho que uma pessoa, para ganhar eleição, tanto para prefeito como para vereador, ele tem que mostrar o que ele já fez. Ou se ele não foi prefeito, se ele não foi vereador, ele tem que colocar o plano dele de trabalho, as ideias, os seus pensamentos, o que ele quer para a cidade de Araçatuba. Não ficar com esses atos covardes, antidemocráticos, querendo denegrir a imagem das pessoas. Quero também prestar aqui a solidariedade ao senhor prefeito pelo evento ocorrido no Eusaneusa, no Hilda Mandarino. Outra atitude covarde e antidemocrática. O moço estava lá, o prefeito passou a palavra a ele, disse que ele poderia usar o microfone para fazer as suas reivindicações, para reclamar o que ele quisesse reclamar, e ele se recusou de pegar o microfone e falar o que ele queria. A gente não sabe se é a mando de alguém, com uma camiseta, tudo bem, eu até não sou contra a camiseta, é uma manifestação democrática. A pessoa colocar uma camiseta como uma manifestação, nós estamos no regime democrático, quem não estiver contente com o prefeito, nós sabemos que a pessoa pode demonstrar que não está contente com o prefeito, mas não, numa inauguração, onde o prefeito leva benefícios para a comunidade, inaugura uma sala com 20 computadores, que esses computadores poderão ser acessados pelos senhores pais, oferecendo cursos profissionalizantes à comunidade, inaugurando quadra coberta, levando benefícios para a comunidade. Esse indivíduo desrespeita uma autoridade constituída pela população dessa maneira. Então, agora o vereador Edival vem à tribuna e diz que tinha uma bomba caseira no desfile. Se falta um ano para a eleição, denigre a imagem do prefeito, denigre a imagem das duas vereadoras,
Coloca bomba caseira lá no desfile. Acho que Araçatuba vai explodir, então. Acho que não vai dar nem para nós chegarmos no ano que vem, durante a eleição. Porque se falta um ano, já está acontecendo tudo isso. Então eu quero aqui, vereadora Edna Flor e Durvalina, por isso que as pessoas falam que não gostam de política. Eu detesto política, eu odeio política, eu não estou nem aí com política, eu voto em qualquer um. É por esses tipos de acontecimentos que confundem a cabeça da população. É o tipo de política que eu tenho certeza absoluta que a população não é mais boba, não. A população não é mais boba. A população sabe pensar. E ninguém chuta cachorro morto. A minha solidariedade aqui ao senhor prefeito municipal pelo acontecido em Ilha Mandarino e minha solidariedade pelas vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia, essas 3 pessoas, o prefeito e as 2 vereadoras, atingidos por essa atitude covarde de pessoas que não têm índole e moral, que deveria ter colocado o nome nesse panfleto. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Clarice Andorfato. Dispõe de 5 minutos para fazer uso da tribuna desta casa. Senhor presidente, colegas vereadores, público ainda presente, pessoas que nos ouvem e que nos vê. Senhoras vereadoras, quero dirigir diretamente a vocês e dizer também que eu quero solidarizar com essa manifestação de vocês, quero ser uma soldada junto com vocês, porque nós sabemos o quanto é desgastante, o quanto isso atinge nós. Nós sabemos, nós temos certeza daquilo que nós somos, mas o povo, muitas vezes, fica em dúvida. E como foi dito aí, é difícil jogar um saco de pena para depois recolher. Eu queria dizer para vocês, já sofri isso que vocês estão sofrendo. Já sofremos panfleto em frente da nossa casa quando na eleição de Domingos Andorfato. Já sofri panfletagem na minha eleição para vereadora. E venho, hoje não só panfletos, mas também pessoas que querem denegrir, dizendo que eu sou inelegível. Gostaria que essa noite nós temos aqui um projeto, quando se fala em código de ética, esse projeto fosse retirado. Quando o Senado, as câmaras, vêm se aprimorando a esse código, pessoa quer extinguir o código aqui. Então, minha gente, está na hora, sim, de nós cerrar essa fileira, irmos para frente com esse trabalho e mostrar que a ética, ela acaba em qualquer lugar. Gostaria mesmo de dizer para vocês, conta comigo, porque o que vocês estão sentindo na pele, eu já senti. E eu gostaria realmente que esse povo, antes de ver esses panfletos, analisar, saber da onde estão saindo, porque é uma vergonha, nós aqui no Legislativo, como disse, um Legislativo, praticamente 5, 6 meses existe essa panfletagem. Uma hora é do DAI, outra hora é de um vereador, outra hora... Seria muito bonito a pessoa tivesse coragem de pedir o espaço aqui nessa tribuna para dizer o que sente. Seria essa a minha palavra. Meu muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. O advogado Clemente Cavazana. Advogado e vereador dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhora vereadora, ilustres vereadores, público presente, aqueles que nos assistem e nos veem pela televisão. Olha, da personalidade de quem redigiu isso aqui, não preciso falar mais. Só que eu também sou solidário a vocês duas, como a todo ato que não vem assinado e comprovado. Eu estou com o meu presidente aí, o Mário Campos Salles, me permite, representando o PMDB, eu sou solidário com relação a que esses fatos sejam sempre algo repugnado nesta casa. Penso eu que essas atitudes mais são para desfazer o ego da pessoa incompetente,
pessoas que não têm antecedente moral digno e honesto, principalmente de trabalho, porque se tivesse não estaria se dando a esse fato, é que os levaram, ou levou, a essa atitude tão baixa, tão atrevida, tão hedionda, tão carinhosa de amarguras. Diz aqui esse folheto, me permitam que eu leia. O PT, meu caro amigo Mário Campos Salles, comprou o PMDB de José Sarney, Jade Barbalho, Luiz Esteves, do Tribunal Regional do Trabalho, Renan Calheiro. Ainda bem que foi deles. Ainda bem que foram desses cidadãos. Porque, na verdade, senão eu iria me acalorar com vocês para procurar saber até onde vai a responsabilidade de fatos como esse que aqui se passa. Agora, o mais pernicioso disso aqui, doutora Edna Flor, doutor Durvalina, é realmente que esse bilhete não é informativo, ele está sendo, além de vingativo, ameaçador. Essa é a maldade pior que existe. Porque quem lê a última frase, eu não vou fazê-lo, vai perceber que atrás disso há realmente um plano para desastrar atos, às vezes, que são impróprios e que ficam agora sendo esperados pela população. Ele é ameaçador, ele não é informador. Dizia eu, quando iniciei minha atividade nessa Câmara, que tudo para mim tem que ter prova. Ou há prova ou não há afirmação. Se eu quero as coisas com prova, faço uma ideia como estou recebendo isso aqui hoje. E falei também naquela época que a pior coisa do homem é a denúncia infundada. Eu diria e dei como exemplo naquela época, e eu faço mais uma vez, que esse ato, esse fato, é por mim conhecido aqui na Câmara. Eu não sabia. Então, quando eu já tive o desprazer de ser realmente apunhalado através da imprensa, tempos passados, depois de 20 anos, em razão do meu direito de resposta, o cidadão me disse, olha, eu li a sua resposta no jornal, o que houve da denúncia? Então, quem não leu, não estava sabendo ontem, está sabendo hoje, Edna. Por isso que isso aqui é um saco de pena bem seca, num dia de vento incontrolável, jogado nos morros mais altos desse nosso país. Espalhou-se, dificilmente se irá recolher todas elas para que a população tenha como certo que vocês nada disso devem. Então eu apelaria ao sentimento público, primeiramente não pela sua ética, pela moral. Eu diria assim, pela moral da política em Araçatuba. Foge a esse campo da ética. Porque a moral, sim, é que merece uma análise neste fato. E aqueles que estejam fazendo isso, por favor, lembre-se, a Edna tem uma mãe, tem uma família, a Durvalina tem uma mãe e tem uma família. Esse fato vai longe demais. O horizonte vai realmente atingir pessoas que às vezes não têm mais condição física para suportar o que aqui está exposto. Pensem, por favor, que todo ato hediondo, imoral, sai do âmbito da pessoa e vai para o âmbito da sua família. E lá, ele vai residir e com ela vai morrer. Isso eu peço a todos, que tenham dignidade. Diga às duas vereadoras, assim como a mim, ou como qualquer outro colega, aquilo que deva dizer, mas pessoalmente. Respeite o direito do contraditório e da ampla defesa. Não omita isso, porque o direito é isso que nós queremos, defender-nos das acusações. E com esse ato, nós não sabemos qual é o covarde a quem devemos dirigir a nossa defesa. Muito obrigado. Continua em discussão agora o vereador do Partido Liberal, Sidney Cinti, dispõe de 5 minutos. Em discussão, o requerimento pela ética na política. Senhor presidente, senhoras vereadoras, meus colegas vereadores, eu acho que eu tenho que me dirigir à mãe da Edna, aos irmãos da Edna, ao esposo da Durvalina e aos filhos da Durvalina.
porque eu, que tenho divergido das vereadoras, nesses 2 anos e meio em que somos colegas nessa casa, sempre tivemos debates acalorados, debates fortes, mas sempre nos respeitamos nas nossas ideias. E eu queria dizer às vereadoras que ninguém aqui na cidade sofreu mais ataques desse tipo do que eu. Ninguém foi mais panfletado do que eu. Ninguém foi mais invejado na política do que eu. Até jornal montaram aqui para me denegrir, para me arrasar, para me caluniar. E queria dizer às vereadoras Védia do Valina que esse cara é um porco, não é um cara, não é um sujeito, não é um indivíduo, é um porco, nojento, escroto. Um débil mental, um satanás. Porque não é possível que essas pessoas que fazem isso, um papel como esse, que nem fizeram dias atrás, e eu tive aqui nessa casa o maior apreço, esteja com a cabeça no lugar. Eu não creio que uma pessoa dessa, você que me ouve, que me vê, tenha, sei lá, eu acho que o cara é doente, tem que ser internado num hospital de loucos. E ao passo que eu em nome do meu partido, do PL, e em meu nome particular, Hélio do Valina, me solidarizo com vocês, eu lamento profundamente que essa nojeira, essa coisa porca, esteja ocorrendo entre nós. Eu li e fiquei amolado com um negócio desse tipo, uma coisa nojenta dessa, porque aqui tem uma moça que tem uma mãe, que tem 2 irmãos, e uma esposa que tem esposo, filhos, as vereadoras, que tem um passado ilibado, um passado de luta, um passado de respeito. E você vê uma coisa dessa como que as pessoas fossem assim, sabe, comparadas aí às pessoas que são da roda deles e que faz isso. Eu acho que a campanha política tem que ser civilizada, tem que ser do debate público. E não aquele que nós vimos, eu não vi, eu não estava lá, mas estava lá o Dema, estava lá o Edival, lá no Ilha Mandarino, quando uma pessoa lá, sabe, vai para o fundo do esgoto para denegrir uma pessoa que foi eleita pelo mandato popular. Sabe? Se a pessoa está com raiva, está não sei o quê, pega o cara na rua, dá uns tapas na orelha dele, vai na casa dele, mas não vem cá, pelo amor de Deus, no frente de crianças, de professoras, de pai de família, vai contra o prefeito que foi levar benefícios para o bairro. Sabe? Então, eu acho que essas coisas só podem caber na cabeça de um demônio, na cabeça de um escroto, de um porco nojento, fedido, asqueroso. Araçatuba, uma mensagem. Fique de olho nessas pessoas. A eleição é o ano que vem, mas você comece já a observar essas pessoas que são maldosas de coração e de alma e que não querem o bem da cidade, querem se aproveitar da cidade em benefício próprio. Fique esperto, fique analisando, fique de olho aberto, porque não podemos mais permitir que coisas nojentas como essa aconteçam aqui na cidade. Obrigado, presidente. Palavras do vereador Sidney Cinti. O requerimento continua em discussão. Vereador Gilberto Mantovani. O Batata dispõe de 5 minutos. E logo após o vereador Tadami Kawata. E desculpa, o vereador Niriqueda estava inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, nossos ouvintes da Rádio Tietê, nossos telespectadores da TV Câmara. Eu venho até essa tribuna para discutir um assunto muito desagradável, né, que é referido à panfletagem. Na última campanha de deputado estadual, na qual eu participei,
houve contra a minha pessoa muita panfletagem de opositores, de pessoas que eu não sei de quem ganhavam, para inventar mentiras, absurdo sobre a minha pessoa. E o que eu mais sinto é que essas pessoas não têm caráter, não têm escrúpulo para dizer, para colocar o seu nome e debater de uma forma democrática. Às vezes, ganhando de pessoas, né, que querem eleger outras pessoas e denegrir a imagem de autoridades. E o que mais me deixa triste é que eles também não pensam, né, nas pessoas que vão ler, porque às vezes a gente vê muitas pessoas de nossa cidade, muitos munícipes, às vezes assiste apenas o Jornal Nacional e deixa de acompanhar o noticiário local, porque às vezes está trabalhando o dia inteiro. Então, o nosso povo às vezes é assim, senta na frente da televisão e vê apenas o Jornal Nacional, que fala, de um modo geral, da notícia, né, a nível Brasil, a notícia a nível mundial. E às vezes pega um panfleto como esse e se ilude, não procura ver se é verdade ou se é mentira, e às vezes acaba acreditando que o que está escrito ali pode ser verdade. Então essas pessoas que estão me ouvindo, que estão me assistindo, quando vocês receberem algum panfleto, aonde venha a denegrir imagem de A, de B, de X, procure ver também o outro lado da questão. A gente acabamos de receber aqui da Rose, né, da Rosa, lá do Jardim São José, um abaixo-assinado, de uma forma democrática, veio até a Câmara. Quantas e quantas vezes aqui na Câmara, faixas, panfleto, tudo no plenário aqui, a gente, muitas e muitas manifestações houve aqui, e sempre defendendo uma ideia, defendendo um direito. Agora, o que se não pode fazer é essas pouca vergonha que está começando a acontecer, faltando mais de ano para a eleição. A gente fica indignado com essa situação que está ocorrendo. E quando a gente recebe da mão assim um abaixo-assinado como esse, a gente procura dar maior atenção, e a gente conhece o problema do Jardim São José. E eu quero até comunicar a Rosa que a gente foi presidente aqui da comissão, que foi até São Paulo reivindicar aquela duplicação da Eliezer. Foi feito um orçamento e agora parece que o sonho está se realizando. Ultimamente, o último encontro que o prefeito Jorge Maluli Neto teve com o governador, e já está quase tudo acertado para se fazer ali aquela duplicação. Então você leve essa esperança àquele povo do São José, do Ezequiel Barbosa, de toda aquela localidade ali, que eu tenho certeza que pode sair ainda até o final do mandato do seu prefeito municipal. Quanto mais, eu deixo um alerta às pessoas que estão me assistindo e que estão me ouvindo. Quando vocês receberem algum panfleto que venha caluniar, difamar, vocês procurem também observar e ver o outro lado. Esses dias até fizeram uma panfletagem. Eu achei uma panfletagem construtiva. Colocaram no muro, nos postes da rua José Canovas. Maluli e Batata, cadê o asfalto? E a gente sempre explicando para a população de lá. Mas isso foi uma forma, eu só fiquei um pouco triste porque a pessoa não colocou o nome embaixo. Mas daquilo lá veio assim, beneficiar, porque hoje está se fazendo aquela ligação da José Canovas. E quando fizer, a gente vai voltar lá e vai dizer, vocês pediram, o asfalto chegou. Muito obrigado. Continua em discussão, vereadora Nili Queda.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem, que assistem. Realmente, ouvindo atentamente, todos os colegas vereadores que me antecederam já disseram quase tudo, e não me cabe tecer algumas considerações no sentido de solidarizar também com as nossas colegas vereadora Edna Flor e vereadora Durvalina. Porque realmente a democracia, a essência da democracia, eu entendo, é aquele que consegue e deve conviver com a oposição, com a contrariedade. Isso é uma democracia. Porque se não fosse assim, seria regime totalitário, etc, etc. Como que o Brasil, nós estamos vivendo o Estado democrático na sua plenitude, eu acredito que, não só por causa disso não, mas sempre esse tipo de panfleto apócrifo porque é aquele camarada que se esconde no anonimato para manifestar seu ódio, para manifestar talvez a sua contrariedade e, acima de tudo, demonstrando seu caráter indigno perante com os seus semelhantes e que ele possa realmente viver juntamente com os seus perante a sua comunidade. Então, o panfleto, qualquer que seja o panfleto, qualquer que seja um documento sem a devida assinatura, deve merecer, não só desse vereador, mas da Câmara Municipal de Araçatuba, mas toda a instituição brasileira, um repúdio veemente, porque isso não pode conviver no Estado democrático que nós estamos vivendo. Realmente, todos os vereadores que desfilaram foram muito felizes no sentido de manifestar a sua indignação, a sua repugnação pelo esse ato de covardia que estamos assistindo. E todos foram unânimes também em avaliar e dizer de que isso já faz parte de uma possível campanha política que está ainda daqui a praticamente um ano e 30 dias, 13 meses. Olha, se já estamos começando com 13 meses de antecedência, eu também quero me associar com os demais vereadores que estou preocupado. Como será a nossa eleição de ano que vem? Aqueles elementos que têm a coragem de se lançar a candidato a qualquer cargo, tanto no Executivo quanto no Legislativo, serão intimidados de todas as formas. Através de o quê? De uma manifestação sem assinatura, manifestação covarde, manifestação que, sem dúvida alguma, irá trazer irreparáveis perdas no aspecto moral, psicológico, não só do candidato, mas, acima de tudo, perante a sua família, perante os seus amigos e seus parentes. Olha, realmente, nós devemos combater com veemência essa atitude tão covarde, essa atitude tão repugnante. Quero repisar mais uma vez. Quero me solidarizar com as vereadoras Edna Flor, vereador Durvalina, por esse panfleto apócrifo, porque é um ato de covardia mesmo. E, por derradeiro, quero também manifestar, embora não estivesse presente no ato em que se envolveu o senhor prefeito municipal, e, por coincidência, um foi na quinta-feira, o outro foi na sexta-feira. Parece que está meio orquestrado aí, talvez, não sei. Mas é um pouco diferente, embora são situações um pouco diferentes, mas, pelo que eu tomei conhecimento lá, a pessoa que se manifestou assintosamente contra o senhor prefeito, acho que o direito de manifestar, acho que ele até teria, mas o momento e o local que era inadequado. O vereador Edival Antônio dos Santos foi muito feliz. Lá não era o local para manifestar, porque lá era uma escola, onde as crianças estavam, os pais estavam lá para agradecer, talvez até com contentamento de ter recebido aquele benefício. Então lá não era o local adequado para a manifestação. E todos os nossos políticos, nós estamos, vamos dizer, afeitos, talvez podemos receber qualquer tipo de manifestação. Mas, voltando, quero também me solidarizar com o seu prefeito municipal, Dr. Jorge Maluri Neto, pelo aquele ato,
porque o momento, o local não seria adequado para aquela manifestação e pelos fatos que ocorreram de uma forma bastante lamentável. Senhor presidente, demais vereadores, eram as minhas palavras para este ato tão preocupante para todos nós que foram, principalmente, atingindo as nossas queridas vereadoras, a vereadora Edna Flor e a vereadora Durvalina. É o que tinha que dizer. Muito obrigado pela atenção de todos.